Bucheroni, pela participação. Seu direito. Todas as quartas-feiras, o advogado trabalhista Vinícius Cascone tira as dúvidas dos nossos ouvintes. Vinícius está com a gente mais uma vez. Boa tarde, seja bem-vindo, Vinícius. Boa tarde, Marco. Boa tarde, seus ouvintes aqui em Campinas. Sempre um prazer estar com vocês aqui. Bom, hoje o assunto que a gente vai tocar, Vinícius, é uma nova resolução do Conselho Nacional de Justiça, que ela veda futuras reclamações trabalhistas quando o acordo ajustado entre empregador e empregado na rescisão do contrato de trabalho for homologado pela Justiça do Trabalho. Hoje, quando a pessoa é demitida, vai no sindicato fazer homologação ou na própria empresa, mas quando vai no sindicato principalmente, muitas vezes chega um advogado, olha, tá tudo certo, não tem nada para reclamar da empresa e tal. Essa nova resolução, ela dá uma segurada nisso? Ela pode ser prejudicial ao trabalhador ou é aquela coisa assim, o que é combinado não é caro? Bom, Marco, vamos lá. O que ocorre é que existe uma situação que, após a reforma trabalhista, se permitiu você fazer aquelas chamadas homologações judiciais, de acordos extrajudiciais, que a gente fala. O que é isso, né? Então, acontecia muito, né, informalmente, entre a empresa, falar assim, olha, eu quero ir embora do trabalho, mas a empresa fala, não, mas eu não posso demitir, então vou ter que pagar um monte de coisa. Até queria te ajudar, vou demitir, e aí eu tenho, como é que faz? Eu tenho que pagar o 50% de garantia, então o trabalhador devolvia o dinheiro. Isso ocorria de forma ilegal, né, e às vezes abusiva, porque em muitos casos as empresas se aproveitavam dessas situações para forçar demissões também nessas condições. Então, o que ocorre é que após a reforma trabalhista, se criar uma metodologia possível de você tentar chegar, por exemplo, naquele caso que a gente conversou semanas atrás, que é chamada rescisão por comum acordo, né? Então, se ambas as partes querem encerrar a relação, elas poderiam estabelecer essa modalidade da rescisão por comum acordo. E é o que o trabalho passou a fazer, né, com a reforma trabalhista. Passou a homologar ou não essas situações. Então, em muitos casos, por exemplo, quando também um empregado era demitido, a empresa fala, olha, eu quero pagar isso, aquilo a mais do que eu pagaria pela lei, mas para fazer isso eu quero dar uma quitação geral, né? Eu não quero mais deixar nenhuma brecha, nada para que você depois possa entrar com uma eventual ação trabalhista. E aí, tanto o trabalhador tira para um advogado e a empresa tira para um outro advogado, todos iriam para a Justiça do Trabalho para buscar essa homologação, tentando dar quitação geral e encerrar a possibilidade de qualquer outra nova ação. Os juízes do trabalho, né, passaram a entender, uma parte deles, que não era possível dar a quitação geral, mas sim quitar justamente o que estava sendo pago. Olha, a empresa queria ali deixar claro que não tinha mais nada a ser reclamado, mas só estava pagando os termos que estavam estabelecidos naquele acordo. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que eu reconheça que você tem 10 horas extras para receber. Então, eu constava ali naquele acordo, olha, João tem 10 horas extras para receber. Então, iria se até esse trabalho para quitar essas 10 horas. Às vezes, acontecia de fato do João ter 100 horas a receber, mas, como o João queria sair logo da empresa, fez esse acordo para pegar o dinheiro sobre as 10. Posteriormente, né, o que a empresa queria era tentar eliminar e não ter possibilidade, nesse exemplo que eu dei, do João vir cobrar 90 horas extras que ele teria direito ainda. Então, ela tentava dar a quitação geral e os juízes não davam. Eles davam exclusivamente ao que foi combinado no acordo. Então, se o acordo for que é 10 horas, eu tenho a quitação em relação a 10, certo? Então, esse é o ponto específico aí que o CNJ está tentando mudar nesse momento. Aí as empresas começaram a reclamar e isso acabou chegando lá, e não sei nem como chegou no CNJ essa situação, né, provavelmente alguma reclamação de entidades patronais, sindicais, né, e aí evidentemente que o CNJ baixou uma resolução dizendo que agora o juiz tem o dever
de homologar a quitação geral do contrato de trabalho, ou seja, não poderá mais o empregado entrar com uma outra ação, se as partes derem ciência do que estão fazendo. E, além disso, é claro, né, que elas deveriam estar assistidas pelos advogados dos sindicatos da sua categoria. Então, aí sim poderia ser estabelecida a quitação geral, mas com algumas exceções. Quais são as exceções? É importante que a resolução explicita aqui diretamente. Primeira questão é em relação a doenças ocupacionais, doenças ou eventuais acidentes de trabalho. Então, quando tiver uma situação dessa, não é possível dar quitação geral. Um outro ponto específico, quando não ter conhecimento de um fator, né, que poderia ensejar uma nova ação no futuro. Então, algo que um trabalhador não sabia que tinha esse direito, né, e mais depois descobriu posteriormente que teria direito a um abono, um adicional, etc. E aí, evidentemente, que ele poderia entrar com uma nova ação. Então, o que a CNJ fez aí nessa resolução especificamente foi tentar botar panos quentes e tentar dirimir um conflito que existia em relação aos juízes especificamente, que estavam não homologando, né, essas situações de rescisão e de quitação geral que eram apresentadas no seu trabalho. No meu entendimento, a quitação geral, justamente, ela é muito perigosa para os empregados, porque, evidentemente, e aí a resolução nesse caso colocou uma exceção, um trabalhador pode descobrir posteriormente que foi exposto a uma substância indevida, a um agente químico nocivo ou uma condição de trabalho desfavorável à sua saúde, na qual a empresa era responsável. Talvez ele não descubra até a rescisão do contrato de trabalho, mas essa doença pode aparecer depois. Isso aconteceu em vários casos de trabalho, inclusive um dos casos mais emblemáticos da história do trabalho, do qual eu tive a honra de participar no Ministério do Trabalho, que é o chamado caso Shell Bastos. Né? Nesse caso específico, os trabalhadores descobriram posteriormente a relação de trabalho que eles tinham sido potencialmente expostos a substâncias nocivas à saúde deles. Doutor, boa tarde, Tainla falando. Bom, isso tudo que o senhor explicou para a gente deve tornar a análise aí menos litigiosa, né? Porque, segundo o CNJ, são 5 milhões de reclamações trabalhistas hoje pendentes na Justiça do Trabalho. Com essa mudança, né, em relação a isso, essas análises, né, elas devem ocorrer de forma mais rápida, menos litigiosa? Boa tarde, Tainla. Tudo bem? Tudo bem? Bom, na verdade, essa posição do ministro Barroso é uma posição que ele busca tentar acabar com a Justiça do Trabalho. Os posicionamentos do ministro Barroso, infelizmente, nesse aspecto, sempre são no sentido que tem muitos processos trabalhistas em andamento no Brasil. Mas se a gente pegar proporcionalmente ao número de decisões de contrato de trabalho que tem no Brasil, alguns estudos mostram que a cada 3 anos, quase 40 milhões de decisões de contrato de trabalho ocorrem, né? E aí existe um fato específico, e também as próprias pesquisas que a Justiça do Trabalho faz, quase 45% das ações trabalhistas, ou seja, quase metade, são de verbas rescisórias. O que significa isso? Que metade das ações tem relação com uma obrigação que o empregador deveria fazer, naturalmente, que é pagar as rescisórias do empregado quando demite, não faz. Então, será que o problema é a litigiosidade ou realmente a falta de pagamento de direitos dos trabalhadores? Então, eu discordo do ministro Barroso nesse sentido, porque realmente, nesse ponto específico, eu entendo que o grande número de ações trabalhistas não oriundas de uma mera judicialização indiscriminada, mas sim da ausência de pagamento de direitos. Infelizmente, no Brasil hoje, nós não temos um sistema de fiscalização das relações de trabalho funcionando perfeitamente. Por exemplo, o Ministério do Trabalho e Emprego, que foi extinto há alguns anos atrás e foi novamente recriado, né, em 2023, né, ele deixou de fazer concursos públicos para os chamados auditores fiscais do trabalho, né, o chamado fiscal do trabalho popularmente. E aí, muita gente foi aposentando, muita gente acabou deixando a carreira, e aí o número de fiscais, evidentemente, diminuiu consideravelmente. Então, dificilmente hoje você vê uma empresa ser fiscalizada, porque você não tem fiscais de trabalho suficientes para fazer a fiscalização das relações de trabalho. Então, é claro que, com isso e os efeitos da reforma trabalhista que permitiram uma relação mais direta entre empregado e empregador, fizeram com que, evidentemente, muitos empregadores
deixassem de pagar direitos básicos, como essas verbas rescisórias. Bom, Vinícius, tem uma contestação aqui do nosso ouvinte. Ele diz o seguinte, né? Ele não deu o nome dele aqui, final do telefone 6665. Ele diz que quando o empregado quer ir embora, basta ele pedir a conta. Interpretam de forma errônea que perdem direitos. Logo, segundo ele, trata-se de uma interpretação errada pelos empregados e depois acaba sobrando uma reclamação trabalhista ao empregador. Aí eu pergunto, vendo o outro lado. Às vezes a pessoa pede demissão porque ela não aguenta mais estar no trabalho, né? Isso inviabilizaria uma reclamação trabalhista? Bom, vamos lá. O direito de pedir demissão é o direito do empregado. Né? A qualquer momento ele pode deixar o seu trabalho. Ele vai lá, faz um pedido por escrito, é melhor sem fazer isso, ou mandar uma mensagem para documentar, e ele faz esse pedido para demissão. O empregador não pode se recusar a aceitar o pedido, certo? Então o empregado vai embora. Se ele vai entrar com uma ação na Justiça do Trabalho por qualquer outro motivo, isso é um direito dele. Né? Não há como tirar esse direito. Agora, se ele vai ganhar essa ação, isso é uma outra história completamente diferente. Ele precisa provar que ele tem direito a receber algo. Então é importante deixar claro também que não significa que entrar com uma ação, necessariamente o trabalhador tem direito a receber algo. Né? Acontece sim, são exceções, mas alguns trabalhadores que ingressam com ações judiciais têm qualquer direito a ser conquistado, né? Porque realmente não teria direito a receber. Isso é verdade. Né? Mas também, hoje, a grande maioria das ações, sempre existe algum direito que ficou para trás. Então, nesse ponto específico, mesmo que o empregado peça demissão e faça eventualmente uma homologação judicial, que acho que o seu ouvinte colocou para completar o questionamento dele, se essa homologação não cumprir os requisitos que estão estabelecidos, inclusive nessa resolução do CNJ, evidentemente, ele descobriu uma doença ocupacional lá posteriormente, ele tem direito de ingressar com uma ação para discutir os efeitos dessa suposta doença que ele possa ter acometido no trabalho. Perfeito. É o José, o nosso ouvinte, que fez essa reclamação. Vinícius Cascone, advogado trabalhista, sempre participando com a gente às quartas-feiras aqui do quadro Seu Direito. Muito obrigado pela participação novamente. Vinícius, grande abraço. Até quarta que vem. Eu que agradeço. Peço desculpas. Acho que perdemos o contato com o Dr. Vinícius. Quando ele foi pedir desculpa, caiu a ligação. Mas foi muito proveitosa a discussão hoje aqui. 3h23.